Saiu na calada da madruga, mais um episódio Gabigol é jogado no ventilador. A ordem é, vamos comentar várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Flamengo que empatou diante da equipe do Atlético Mineiro. Um caminhão de gols perdido pelo Flamengo. A gente vai repercutir essa partida aqui também, nessa quinta-feira, dia 14 de novembro. O elenco do Flamengo ganhou folga, não treina hoje na quinta-feira, data FIFA, jogo de seleção brasileira. Aliás, o Flamengo vai ter um jogador dentro do campo hoje pela seleção brasileira, que vai ser o Gerson, tá confirmado, titular da seleção brasileira, vai jogar com a camisa amarelinha hoje contra a equipe da Venezuela. O Flamengo desfalcado ontem entregou até mais, tá, gente? Lógico que dava para ter vencido, perdeu muito gol. Todo mundo perguntando de Gabigol, Maracanã, setor norte ali, né, basicamente. Bandeira da torcida do Flamengo em homenagem a Gabigol no Maracanã, abre aspas, fechado com Gabigol. Havia também uma faixa em provocação ao Atlético Mineiro, escrito, primeiro campeão no Galinheiro, e foi o tempo todo a torcida do Flamengo entoando, primeiro campeão no Galinheiro, gritos de eu acredito, muita provocação no estádio do Maracanã. Pouquíssimos torcedores do Atlético Mineiro estiveram presentes no estádio do Maracanã, acredito que até, né, depois da vergonha que eles passaram, aquele episódio também que envolveu a Arena MRV, de repente alguns ali com medo de retaliação, mas não precisa ter medo não. No Maracanã todo mundo é bem recebido, é um resort o Maracanã, um negócio assim realmente que a segurança funciona, pelo menos ali no Maracanã, que não acontece lá na Arena MRV. Mas nesse ano, todos os anos o Atlético é freguês, mas nesse ano foi freguesaço. Em 4 partidas entre Flamengo e Atlético Mineiro, foram 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e, né, é isso. 3 vitórias do Flamengo, 1 empate, 1 vitória do Flamengo no Maracanã, 2 vitórias do Flamengo na Arena MRV. O maior placar foi 4-2 para o Flamengo, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro, quando o Tite ainda era técnico do Flamengo. No agregado ficou 8-3, 8 gols do Flamengo, 3 gols marcados pela equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo passou o cerol, o Flamengo passou o carro nas galinhas, depenou a galinhada nesse ano de 2024 e espero que isso persista para o ano que vem de 2025. Tabela do Brasileirão atualizada, mesmo com empate diante da equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo permanece no G4 pelo critério de desempate. O Flamengo tem 1 vitória a mais em relação à equipe do Internacional, 5º colocado do Brasileirão. O próximo confronto será diante do Cuiabá, fora de casa, em Cuiabá, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a 6 dias, na próxima quarta-feira, vai acontecer esse confronto lá na Arena Pantanal. Vamos estar presente para fazer a cobertura para vocês. Não tem essa história de que o brasileiro agora é só cumprir tabela. Vamos lá, vamos para Cuiabá. Espero que o Flamengo jogue bem e apresente um bom futebol nessas 5 rodadas que restam para que a temporada termine para o nosso Mengão. E a música, né? Teve a música entoada pela torcida rubro-negra no estádio do Maracanã, que foi atualizada. A Copa do Brasil tem o 5, né? Já mudou de 3 para 4, agora é de 4 para 5. O Brasileirão de 6 para 7, de 7 para 8. E só vai atualizando. Muita gente fala, pô, Pedrão, essa música já tá sem ritmo, não sei o quê. Eu quero que ela fique cada vez mais sem ritmo, porque isso aí significa que o Flamengo está conquistando títulos. Imagina quando o Flamengo tiver 21. A Copa do Brasil eu tenho 21. Como é que vai fazer? Vai demorar pra carilha para chegar até lá agora. E, sinceramente, espero que o Flamengo dê mais atenção também ao Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos avançando aí, pessoal.
Ontem a gente teve um público pagante de 59.639 pessoas, o público presente foi de 63.441 pessoas, uma renda de R$ 3.232.610, uma renda robusta para o Flamengo. Um bom jogo do time do Flamengo. O Flamengo não tinha meio time, desfalque de 12 jogadores, se a gente for contar os lesionados, afastados, convocados, suspensos, né? Tudo bem que é o caso do Alan, o pessoal não sente muita falta dele, mas foram 12 desfalques que o Flamengo teve na partida de ontem. Teve que entrar o Schola no jogo, o Lohan, que não vive uma boa fase, foi vaiado no Maracanã ainda quando o Tite treinava o Flamengo. Acho que tem que ter paciência. Acho que esse jogador uma hora vai desabrochar. O Wesley, por exemplo, muita gente não teve paciência. Eu me incluo nisso e agora está demonstrando um excelente futebol. O Flamengo dominou completamente o Atlético Mineiro enquanto teve perna. Depois não teve mais perna. É lógico que o Atlético foi lá, deu as suas estocadas, atacou, finalizou no gol do Flamengo, mas nenhuma chance clara e manifesta de gol. O Atlético não tinha o Guilherme Arana, não tinha o Alan Franco, mas tinha o Hulk, Paulinho entrou depois, tinha o Gustavo Scarpa, tinha o Fausto Vera, tinha o Daverson, que não tinha na Copa do Brasil. Tava praticamente o time completo do Atlético Mineiro, né? Você tinha a zaga lá com o Júnior Alonso, com o Lianco, que jogou a Copa do Brasil. Você tinha lá os jogadores do Atlético Mineiro e que foi amassado pelo Flamengo. Placar moral do jogo era uns 3-4-0 para o Flamengo. Não fosse o goleiro Everson, numa baita de uma atuação realmente impressionante, o melhor jogador da partida. Acho que se for nota aí, né? A gente vai chegar nessa questão do pênalti que eu já falei no pós-jogo. O Filipe Luís deu uma declaração, a gente vai repercutir e vai debater isso também. Na chegada do Gabriel, aliás, ele chegou, foi ao campo e depois ele voltou para pegar o elevador para o camarote do Flamengo no estádio do Maracanã. Na chegada dele, torcedores cobraram a presença de Gabigol no setor norte, porque ele havia dito que iria subir a rampa com os torcedores do Flamengo, iria no setor norte. No entanto, foi convencido a não fazer isso por questões de segurança. Muita gente falou, pô, mas o Fred no Fluminense fez isso. Gente, vai torcer do Fluminense? Não vai a quantidade de pessoas que vai torcer do Flamengo. Maracanã lotou. Mais de 60 mil pessoas presentes. Você imagina só o Gabriel no meio do setor norte. Realmente inviável. Ia comprometer a segurança de todo mundo, inclusive dele, do Gabriel. Imagina o esquema de segurança para fazer um negócio desse. Então realmente não foi possível que acontecesse. Ele assistiu a partida do camarote, beleza? Vamos avançando. Você tem ideia como o Flamengo estava desfalcado? O Flamengo tinha no seu banco de reservas Matheus Cunha, Diogo Alves, Daniel Salles, da Mata, Léo Pereira, que estava sem condição de jogo, mas foi lá para fazer número, Cleiton, Zé Wellington, Fabiano, Guilherme, Schola e Lohan. Esse era o banco do Flamengo. E o próprio Davi Luiz comentou em entrevista coletiva, olha, eu não fiz mais substituições, eu não substituí antes, porque gente, vou botar um garoto desse, num jogo desse difícil, pegado, pra queimar o garoto, imagina, né? Pra torcida já sair com birra do garoto. E até achei que o Schola entrou bem, deu ali uma finalização, foi na lua, mas pelo menos tentou, tava ali jogando, sabe? O Lohan também tentou, não jogou bem, mas, cara, são garotos, né? Nem deveriam estar jogando essas partidas, deveriam entrar ali já com o time ganhando, com uma certa tranquilidade, mas é a necessidade do Flamengo hoje, é o que o Flamengo tem pela frente. E o Wesley, cara, segue voando, segue jogando muito bem, foi bem defensivamente ontem, foi bem ofensivamente ontem, sofreu o pênalti do Flamengo. Caso o Flamengo fizesse aquele gol de pênalti e vencesse o jogo, seria graças a ele. O Wesley, Matheus Gonçalves também, na minha opinião, fez um bom jogo. Enfim, no geral, foi um bom jogo do time do Flamengo. Acho que abaixo mesmo ficou o Ayrton Lucas ali pela lateral esquerda. Realmente não vive uma boa fase, não vem jogando bem. O Filipe Luís botou um esquema de 3 zagueiros com alas, um esquema até que favorece o jogo dele, mas em função da boa fase do Wesley, muitas jogadas se desenharam pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Essa foi a justificativa do Filipe Luís, do Ayrton Lucas não ter se destacado, e ele disse que, lógico, também na fase do Ayrton não é boa, os jogadores vivem de fases. Já teve fase que a fase do Wesley não era boa, do Ayrton era boa. Espero que o Ayrton Lucas retome essa boa fase o mais rápido possível. A gente sabe que ele tem potencial, mas realmente não vem jogando bem nas últimas partidas do Flamengo, beleza? E, cara, o que eu fiquei
puto, de verdade. Eu fiquei feliz, o Flamengo jogou bem, teve uma atuação digna em frente à sua torcida, comemorou o título, aquela coisa toda, mas o que eu fiquei puto mesmo, o que eu fiquei chateado foi o Davi Luiz bater o pênalti. Ah, mas o Filipe Luiz foi para a entrevista coletiva e disse que o Davi Luiz já bateu pênalti em final de UEFA Champions League, disse que o Davi Luiz treina pênalti durante os treinamentos, que as opções para bater o pênalti dentro do campo era o Alcaraz e era o Davi Luiz, e bateu ali na hora quem se sentiu melhor para bater. Assim, eu achei meio confusa essa declaração do Filipe. Acho que ele tem que ter um batedor definido. Caso esse um não poder bater, tem que ter o outro batedor definido. Não é 2 batedores. Tudo bem, tem 2 batedores em campo. Tá, mas quem tem a prioridade 1? É ele quem tem que definir essa prioridade. Na minha avaliação, quem tem a prioridade 1 é o Alcaraz. Bateu pênalti contra o Bahia, o goleiro nem viu a cor da bola. Bateu pênalti contra o Inter, mesmo o goleiro pulando no canto, a bola foi na bochecha da rede, o Rocheno pegou, que é pegador de pênalti, o goleiro uruguaio do Internacional. Bateu pênalti pelo Racing em 2020, ele ajudou a eliminar o Flamengo no Maracanã, com Diego Alves no gol, quando era ainda mais jovem, tinha 17, 19 anos de idade, o garoto é jovem, tem 20, 21 anos de idade, mas bate bem na bola, bate bem pênalti. Era ele pediu pro Davi Luiz, deixa eu bater, posso bater? O Davi Luiz fez um sinal positivo para ele, falou no ouvido dele, e não sei o que ele falou ali pro Alcaraz, quem sabe um dia o Davi Luiz vai revelar o que ele falou, mas eu enxergo isso como uma situação de, o Davi Luiz vai embora, quer se despedir bem da torcida, aí vai bater o pênalti. O cara não batia pênalti há 12 anos. Mesmo ele batendo pênalti em UEFA Champions League, ele não era o batedor de pênaltis oficial do Chelsea. A última cobrança do zagueiro havia sido em 2012 pelo Chelsea numa vitória contra o Nordsjælland da Dinamarca, um jogo válido pela UEFA Champions League. Então, um jogo de partida de fase de grupo, nem era mata-mata. Então, o time levou o jogo a sério, mas nesse recorte do pênalti, não levaram a sério. Quiseram ali, o Filipe Luiz quis fazer uma média. Ah, não, ele tinha que intervir. Tudo bem, tem 2 batedores, mas alguém tem que ter prioridade. Não é igual ele falou. Porque tem 2 batedores, os 2 batem bem e bateu quem estava melhor na hora. O Alcaraz pediu para bater. Não é 0 em 1, não é empopar, eu bato bem, você bate bem. Não, o Alcaraz bate bem e ele deveria ter cobrado o pênalti. Né? E aí tem muita gente reclamando também, tá vendo? Tivesse afastado o Gabigol ia estar em campo e ia fazer o gol de pênalti. Tem muita gente falando isso também. Mas na minha avaliação, quem errou foi o Filipe Luiz, não foi nem o Davi Luiz. Porque quem escolhe o cobrador é o treinador. E, gente, não é pecado nenhum você fazer uma crítica construtiva ao Filipe Luiz, que está aprendendo ainda, já é um fenômeno, já ganhou a Copa do Brasil, mas tem que aprender que ele precisa definir quem é o batedor. Não é, tem 2 ali. Tá, mas e a prioridade? Quem bate? Tem que ter isso. E assim o Flamengo se despede do Campeonato Brasileiro, né? São 4 anos que o Flamengo não disputa para valer um Campeonato Brasileiro, que o Flamengo não dá o sangue para conquistar um Campeonato Brasileiro, e quando tem a oportunidade, quem sabe, de delirar com o título, ficaria 7 pontos do Botafogo caso o Flamengo vencesse. O Flamengo não venceu, tá a 9 pontos do Botafogo. O Flamengo vai lá e faz isso no pênalti. E aí eu fiquei puto com isso, tá, gente? Sou bem sincero pra vocês, eu não gostei dessa situação do pênalti ali. Achei que foi, bate aí, sabe? Eu não curti muito não, tá? Mas o time jogou sério, jogou bem montado pelo Filipe Luiz, numa nova formação, variação tática, e não é culpa do Filipe Luiz também se os atletas chegam na frente do gol e erram o gol. Tem que chegar ali na frente, tem que fazer o raio do gol, né? Pedro faz muita falta ao Flamengo, essa é a grande verdade. Suspenso por xingamentos ao Wilton Pereira Sampaio no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, vitória por 1-0 do Flamengo contra o Corinthians, Marcos Braz conseguiu um efeito suspensivo e pôde trabalhar normalmente no estádio do Maracanã ontem. Everton Araújo foi escolhido para ir à zona mista do Flamengo e lembrou dos tempos como trabalhou de barbeiro antes do sucesso
meteórico no Flamengo. Foi perguntado a ele sobre a questão Gabigol. 3 vezes ele foi perguntado sobre Gabigol, no entanto, ele disse que o assunto é entre o atacante e a diretoria e que ele não pode falar sobre esse assunto. Acho até que ele não tem que falar mesmo. Uma das coisas que eu não entendi foi a diretoria do Flamengo não levar a taça da Copa do Brasil para o gramado. Acho que tinha que ter levado. Não é clima de oba-oba. A torcida esteve presente no Maracanã para ver a taça, inclusive, não só para ver o jogo, apoiou o tempo inteiro, comemorou bastante, mas poderiam ter essa sensibilidade de levar a taça no gramado, como já fizeram em outras ocasiões. Não criar um oba-oba, gente, mas é só botar a taça ficou lá no camarote, a taça estava no Maracanã, que custava ali levar no gramado, exibir para a torcida. Desrespeitaria o Atlético, que desrespeitaria? Desrespeito foi o que eles fizeram com a gente lá na Arena MRV, com profissionais, com fotógrafo, teve 3 dedos do pé estourado. Isso é desrespeito, né? Acho que foi um desrespeito até não deixar a taça para as 60 e poucas mil pessoas que foram no Maracanã visualizarem como bonita, né, a taça da Copa do Brasil. Só perde para a taça da Libertadores, que é um negócio assim, para mim a taça mais linda que existe no mundo e ninguém barra a Libertadores da América. Sobre Luiz Araújo, Fred Gomes do GE. Globo comenta: galera me perguntou e aqui está a resposta. O Luiz Araújo foi ao banco contra o Atlético na finalíssima para um caso de emergência. Como não foi necessário, ele segue a programação de retorno lento e gradual. Já estava previsto que não ficaria no banco ontem, minha galera. E o Luiz Araújo, inclusive, a expectativa é que ele retorne para o Campeonato Brasileiro na partida da semana que vem, da quarta-feira, contra a equipe do Cuiabá. O Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva, que o Luiz Araújo, pelo menos no banco de reservas, deve estar e quem sabe vai marcar também o retorno dele aos gramados com a camisa do Flamengo. Também de De La Cruz, viu? O Felipe Luiz falou na entrevista coletiva que o De La Cruz, né, ele tinha expectativa de contar com ele para a final da Copa do Brasil, para o segundo jogo. Viu ali que a lesão dele era um pouco mais séria, está em recuperação, junto com o Luiz Araújo, e esses 2 atletas devem voltar para a partida contra o Cuiabá. Caso que não é do De Arrascaeta. O Felipe Luiz falou na entrevista coletiva que ele vai passar por um procedimento cirúrgico simples, inclusive a cirurgia do Arrasca é hoje, nessa quinta-feira, entretanto não volta para essa temporada de 2025, vai ficar sob cuidados do Departamento Médico do Flamengo, da fisioterapia, da fisiologia do Flamengo, para retornar no ano que vem, já na pré-temporada. O De Arrascaeta já deve estar presente para fazer os primeiros trabalhos do ano ali com o Felipe Luiz, beleza? O que eu gostei do Felipe Luiz na entrevista coletiva é que ele falou a seguinte frase: com esse elenco, eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. Para mim, essa foi a melhor declaração que ele deu na entrevista coletiva, ao contrário de outros treinadores, ao contrário, por exemplo, do Tite, né, que quando perdia, quando empatava, porque não temos esse, não temos aquele. O Felipe Luiz com 12 desfalques, com o Atlético quase completo, ficou bem perto da vitória, inclusive era merecedor da vitória, se não fosse incompetência nas finalizações e também a questão do pênalti que eu já comentei aqui. Uma fonte lá no Maracanã revelou para mim e para o Wesley Ramon que nada do Gabigol poderia ser mostrado no telão do Maracanã. Teria sido uma ordem de alguém de cima. E realmente, Gabigol e Gabriel em nenhum momento apareceu no telão do Maracanã. Não estou falando do Premier, da Rede Globo, não. Do Maracanã. E isso aconteceu. O Felipe Luiz comentou sobre o afastamento do Gabriel. Entretanto, a assessoria de imprensa do Flamengo não permitiu que perguntas de jornalistas fossem feitas. O que eu acho um absurdo. Eu acho que isso, o cúmulo, acho que deveria ter permitido as pessoas perguntarem. O torcedor quer saber se de fato aconteceu ou não aconteceu, né, do Gabigol de respeitar o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz meio que deixou lá, falou: primeiro dizer que me entristece profundamente falar de um assunto depois de ser campeão. Sou grato à diretoria por ter confiado em mim em 19 e ter me colocado aqui. Sou grato ao Gabriel por tudo que ele fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento, devido a um episódio que aconteceu na final, fui comunicado pelo Marcos Braz de que ele não seria relacionado até segunda ordem. Esse é um assunto total do Marcos Braz.
É do Landim, tá, gente? Não é nem do Braz isso aí. Não é querendo passar pano pro Braz, não. É do Landim. E ele vai falar no momento que achar oportuno. Esse é meu pronunciamento que me entristece profundamente. Não gostaria que esse assunto sujasse esse título que esse grupo conquistou por um motivo extracampo. Será que ele tá falando do episódio que o Gabriel desrespeitou ele, da entrevista, sabe? As pessoas acham que de fato ele desrespeitou. Se desrespeitou, realmente, aí vai fazer o quê? Vamos ver, né? Se sai isso aí. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunetas.